queridos! Tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar aí o nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês aí falando sobre essas criatividades aí da física. Acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje. Vamos lá conferir? Olha lá, aula 14, objeto de conhecimento, lei de Coulomb. Detalhamento, força elétrica, lei de Coulomb, módulo, direção e sentido da força elétrica entre cargas elétricas. Muito bem, pessoal. Agora que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar esta aula falando sobre ainda a eletrostática. Só que agora nós vamos falar sobre uma lei. Na física também existem muitas leis. Logo, essa que a gente vai ver aqui, ela é importante, principalmente como muitas das vezes eu preciso e necessito tirar uma cópia. E isso é uma aplicação dessa lei, porque você pode estar se perguntando, por que eu vou estudar a lei de Coulomb? Por que eu tenho que estudar essa lei? Se eu não vai servir para nada? Vai servir sim, porque a lei de Coulomb ela é importante, principalmente quando eu vou tirar uma cópia, vou entregar um trabalho, aí eu vou fazer essa impressão. Toda vez que eu tiver a ideia que a lei de Coulomb é muito importante, envolvendo aí a atração e a repulsão, eu vou aplicar esta lei. E também, nessa nossa primeira parte da aula, vocês irão ter somente na forma qualitativa. Aí você pode estar se perguntando, né, professora, mas o que é a forma qualitativa? A forma qualitativa é aquilo que eu tenho de conceitos. Na primeira aula, nós vamos ter os conceitos, tá? Você vai entender o que é uma atração, uma repulsão, quais são essas cargas, qual é a distância, o que é uma carga pontiforme. Todas elas você vai estudar de forma conceitual. Nessa parte que a gente vai ver aí, é o que é essa lei, aonde eu aplico. Todas essas coisas são fundamentais. E agora, eu acredito, com base nessa introdução que eu fiz para você, você está curioso para saber que lei é essa. Vamos lá definir essa lei? Olha lá. Na lei de Coulomb, temos aí o físico francês Charles Auguste Coulomb. Ele nasceu em 1736 e faleceu em 1806, com sua célebre balança de torção. Ele fez um experimento para estabelecer a lei matemática, que possibilita o cálculo da intensidade, olha lá, força elétrica entre dois corpos eletrizados. Então, Charles Auguste Coulomb, ele é um célebre, fez uma experiência e descobriu, através dessa experiência, a balança de torção. E utilizou também a matemática. E, no momento que ele, ao fazer esse experimento com essa balança de torção, ele fez que nós pudéssemos conversar com essa lei. Aí você, com essa lei, envolvendo aí a equação matemática, eu posso perguntar da equação. O que é a força elétrica? O que são essas cargas? E por que elas separam por uma distância? Por que temos aí a atração e a repulsão? Por que eu converso com essa lei? Vejam que agora nós vamos assistir um vídeo com o questionamento da estudante Cecília, que eu acredito que seja também o seu questionamento. Vamos lá, prestar bem atenção, assistir o nosso vídeo. Olá, pessoal! Hoje
Estamos com a Cecília e ela vem com o seguinte questionamento. O que é força elétrica? Muito bem, Cecília. Essa pergunta é muito importante para o tema da aula de hoje. A força elétrica é uma das 4 forças existentes na natureza. Quais são essas forças? Essas forças, elas sempre serão da seguinte forma. Todas as forças que experimentamos todos os dias podem ser reduzidas apenas a 4 forças fundamentais da natureza, que são as seguintes: a gravidade, a força fraca, eletromagnetismo e a força forte. Essas 4 forças fundamentais da natureza governam tudo o que acontece no universo, Cecília. Assim como a gravidade, ela age à distância. Ela pode ser muito mais forte que a força da gravidade. Tudo depende das cargas geradoras de tal força, como você pode perceber. Então, a força elétrica é a capacidade de atração ou repulsão entre 2 cargas elétricas. Essa tal força é definida e conhecida pela lei de Coulomb. Muito bem, pessoal, esse é o nosso primeiro questionamento sobre a lei de Coulomb. Muito bem, pessoal. No nosso vídeo, nós falamos sobre as 4 forças, mas o objetivo maior aqui é falarmos sobre esta lei de Coulomb, que nós vamos falar no decorrer da aula. Claro que você já percebeu que para termos essa lei de Coulomb envolvida aí com a equação matemática, eu necessito e tenho que conversar com alguns termos muito importantes. Vejam aí, a intensidade da força eletrostática. Você já percebeu também, quando se fala da intensidade da força elétrica, eu observo que ela é uma grandeza vetorial. Eu necessito de ter 3 características: a intensidade, a direção e o sentido. Claro que ao utilizar cargas elétricas, eu preciso e tenho que saber se elas serão forças de repulsão ou força de repulsão ou força atrativa. Se ela for uma força de atração, o que eu observo aí? Você vai observar que na atração você tem cargas de sinais contrários, ou seja, vão atrair. Ela é chamada de força atrativa. Agora, se eu tiver cargas de sinais iguais, o que acontece? Há uma repulsão. Neste caso aí, eu tenho uma força repulsiva. Então, vejam, na intensidade da força elétrica, aqui você percebe que temos o quê? Uma grandeza vetorial. E ela necessita ter 3 características fundamentais. Vejam, força eletrostática, eu preciso ter o quê? A intensidade, como estamos vendo aí. Intensidade, necessito ter a direção e o sentido. Aí eu tenho que, quando eu tiver 2 cargas elétricas com sinais iguais, como nós temos na primeira aqui, ó, positiva com a positiva. Observem aí a seta azul. Quer dizer o quê? Repulsão. Logo, eu tenho uma força repulsiva. Quando eu tiver cargas de sinais diferentes, eu terei o quê? Cargas de sinais. Você terá o quê? Uma força atrativa. Vejam como é muito interessante eu perceber a parte que envolve as cargas elétricas, seus sinais. Se eu tiver cargas elétricas com sinais iguais, você tem o quê? A repulsão. Quando eu tiver cargas de sinais diferentes, eu tenho aí a atração. Vejam como é muito interessante você perceber aí.
temos a intensidade da força, ela é a intensidade da força eletrostática. Vejam que toda vez que se falar de cargas elétricas, vamos lá prestar atenção. Vamos perceber que toda vez que eu estiver falando de forças eletrostáticas, eu preciso e necessito perceber aí esses sinais. Se eu tiver cargas de sinais iguais, eu tenho o quê? Repulsão. Cargas de sinais diferentes, eu tenho atração. Um outro termo muito interessante também, antes de falarmos e mostrar para você a lei de Coulomb, eu preciso e tenho que definir o que é uma carga pontiforme. Olha lá. A carga pontiforme, temos aí, por definição, que ela é uma carga elétrica. Carga elétrica pontiforme como sendo um corpo eletrizado, cujas dimensões são desprezíveis, se comparadas às distâncias que o separam de outros corpos eletrizados, como, por exemplo, eu tenho aqui a imagem Q1, como vocês já perceberam, que estamos falando de quem? De cargas. Logo, elas serão, vejam aí que eu tenho duas cargas. E quando forem cargas elétricas pontiformes, elas serão serão corpos eletrizados, cujas dimensões são desprezíveis, se comparadas às distâncias que os separam de outros corpos eletrizados, como temos aqui, ó, Q1 e Q2. Como, por exemplo, eu poderia fazer uma analogia sendo, aqui em Manaus, sendo Q1, vai ser separado por uma distância, por uma outra, ou outro lugar, que eu escolhesse aí. Aí seríamos o quê? Cargas elétricas pontiformes, porque o corpo eletrizado, cujas dimensões são desprezíveis, como você pode perceber aqui, cujas dimensões são desprezíveis, se comparadas às distâncias que o separam entre outros corpos eletrizados. Então, aqui nós já percebemos o quê? Quando eu tiver, olha lá, quando eu tiver corpos ou cargas elétricas de sinais iguais, eu tenho o quê? Repulsão. Quando eu tiver cargas elétricas de sinais contrários ou sinais opostos, eu tenho o quê? A atração. Então, primeira coisa para fazermos o cálculo da lei de Coulomb. Aí agora, depois que eu defini o que é uma carga pontiforme, carga elétrica pontiforme, como sendo um corpo eletrizado, cujas dimensões são desprezíveis, se comparada às distâncias que o separam de outros corpos eletrizados. Depois que definirmos, aí vem aquele nosso questionamento. Lembram que eu falei para vocês? Por que estudar a lei de Coulomb? E aonde eu aplico? Professora, aonde a senhora aplica a lei de Coulomb? Ou só é para fazer o cálculo? Não, não é só para fazer o cálculo, porque essa aplicação nós temos no cotidiano para as máquinas fotocopiadoras. Essas máquinas fotocopiadoras, como muitos de vocês aí tiram cópia e tal, ela é uma aplicação da lei de Coulomb. Vamos lá ver, olha lá, lei de Coulomb e o cotidiano. Vejam aí que nessa lei de Coulomb, eu quis trazer para você primeiro a aplicação do nosso cotidiano, porque você vai perceber como a lei de Coulomb faz parte de muitas pessoas que tiram cópias. Olha lá, as máquinas fotocopiadoras
funcionam baseadas no princípio físico de que cargas de, olha lá, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Lembram lá da nossa definição? Ó, lembram daqui? Ó, a intensidade da força eletrostática. Percebam como a aplicação da lei de Coulomb está inserida na máquina fotocopiadora. Aí temos que as máquinas fotocopiadoras funcionam baseadas no princípio físico de que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, vejam como essas máquinas fotocopiadoras funcionam baseadas nesse princípio físico. Aí temos que, olha lá, o módulo desta força é dado pela lei de Coulomb, ou seja, nessa lei não vai aparecer sinal nenhum. Aí nós temos aqui uma imagem que representa as máquinas fotocopiadoras. Aí eu tenho o papel, aquele da ideia, ó. Aí você tem a lâmpada dentro da máquina. E vamos imaginar aqui o que está ocorrendo dentro da máquina. Eu tenho a carga negativa ou o toner positivo. Tá ali, ó. Carga negativa e o toner positivo. Aí tem uma lâmpada, tenho a carga primária, tenho a limpeza, a fixação, transferência, separação, o toner, o papel e o revelador e a exposição de imagem. Vejam aí como as máquinas fotocopiadoras funcionam baseadas no princípio físico, que vão envolver o quê? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. E o módulo desta força é dado pela lei de Coulomb. Muito bem. Vejam aí que eu quis colocar para vocês primeiro a aplicação, para que vocês observassem juntamente comigo como a lei de Coulomb ela é importante e é também do nosso cotidiano para alguns. Quando irão tirar cópia, vão fazer trabalho, imprime. Desse jeito aí, para você perceber que as máquinas fotocopiadoras, elas funcionam baseadas no princípio físico de que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Aí, segundo esta lei, olha lá, quanto maior a quantidade de cargas, maior será a força de atração. Observem como é importante essas aplicações, porque eu vou analisar quando eu falar com a lei de Coulomb, porque essa é uma aplicação. Segundo esta lei, quanto maior a quantidade de cargas, maior será a força de atração. E, além disso, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Então, daqui a pouco a gente vai falar para você o que representa isso aí ao analisar com a lei. Aí você tem, ó, segundo esta lei, quanto maior a quantidade de cargas, maior será a força de atração. E, além disso, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Muito bem. Aí nós temos, lembrando novamente, olha aí, nós temos a imagem da máquina que representa aqui, ó, a máquina fotocopiadora. E temos, novamente, carga negativa, toner positivo. O que isto representa aqui? Olha lá, representa aqui que as máquinas fotocopiadoras funcionam baseadas no princípio físico de que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Aí,
com base nisso, vamos agora conhecer esta lei de Coulomb. Vejam aí. Olha aqui a lei de Coulomb. Conhecida, temos aqui a força elétrica. Olha lá, a força elétrica é uma grandeza vetorial. Olha lá que eu falei antes de mostrar para vocês a equação. A grandeza vetorial, ela é caracterizada por 3 situações. Quais são elas? Qual é a caracterização de uma grandeza vetorial? É a intensidade, a direção e o sentido. Quando se fala da lei de Coulomb, com a equação matemática, eu vou conversar e vou perguntar: qual é a força elétrica entre 2 cargas? Qual é as cargas? Qual é a distância que separa essas 2 cargas? Então, eu converso com essa lei através da equação matemática. Aí temos a força elétrica, é uma grandeza vetorial, pois possui módulo. E esse módulo, por isso que aparece aqui, ó, essas 2 tracinhos, que é o módulo. Aí eu tenho que a intensidade é dada pela lei de Coulomb. Então, podemos escrever a equação da lei de Coulomb. Vejam aí esta equação que vocês vão aplicar quando tivermos essas cargas. Aí eu tenho força elétrica é igual a K em módulo Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Aí você pode estar se perguntando: professora, mas eu vi uma questão lá na internet, na apostila, no livro, aparece o K, mas não é assim. O K vem dessa forma, ó. K0. É diferente, professor? Ele é diferente porque quando eu tiver o K0, é porque ela é uma constante eletrostática no vácuo. Mas eu quis colocar o K porque ele é qualquer meio, tá bom? Aí você também pode se perguntar: ah, professora, mas eu vi também que o Q1 e o Q2 eu tenho um Q grande e um Q pequeno. Tá diferente? Eu digo, não, dependendo da nomenclatura, mas o objetivo maior que você perceba aí é que a lei de Coulomb, você tem aí, a lei de Coulomb, você vai conversar com essa lei. Eu posso ter a nomenclatura Q1, Q2, Q grande, Q pequeno, não importa. O objetivo maior é que você entenda essas pequenos conceitos, como carga pontiforme, atração e repulsão. Todas elas servirão para quando você for fazer o cálculo. Vamos lá conferir agora o que é cada uma das letras? Vamos lá. Olha lá. Quando eu falo que atração elétrica ocorre entre cargas que possuem sinais opostos, isso aí nós já sabemos, né? Ó, a atração elétrica ocorre entre cargas que possuem sinais opostos. Você percebe aí, ó, sinais opostos, como nós temos aí na imagem, como temos aqui nessa imagem. Aí eu tenho a atração, a gente já percebeu que quando eu tiver sinais opostos, eu tenho o quê? A atração. Sinais iguais, eu tenho a repulsão. Aí você tem que a repulsão elétrica ocorre quando cargas de mesmo sinal são aproximadas, já que a força repulsiva atua sobre elas. Lembrem-se que na lei de Coulomb, ela é uma grandeza vetorial.
eu tenho, para ser caracterizada uma grandeza vetorial, eu tenho a intensidade, eu tenho a direção, a mesma da reta que liga as duas cargas elétricas. E tenho o sentido, depende do princípio de atração e repulsão. Perceberam? Grandezas elétricas, grandezas vetoriais, que diga grandezas vetoriais, para que ela fique caracterizada, necessito da intensidade, da direção e do sentido. Vejam que na direção, a mesma da reta que liga as duas cargas elétricas. O sentido depende do princípio de atração e repulsão, como nós temos aqui, ó. Atração, repulsão. Depois que eu já sei que as grandezas vetoriais são caracterizadas pela intensidade, direção e sentido, agora eu analiso cada letra para poder conversar comigo. Olha lá. Olha aqui. Nós temos, né? A equação, tá aqui a equação, ó. Força elétrica é igual a K em módulo. Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Agora, vamos analisar cada letra. Onde F, olha o símbolo aqui, olha o sinal. Olha aqui. F, como eu disse, é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. É a força de interação entre as partículas eletricamente carregadas, medida em Newton. Toda vez que falarmos de força, a minha unidade é dada em Newton. Lembrando das cargas, Q1 e Q2 são dadas em módulos das cargas das partículas medidas em Coulomb, graças ao cientista Coulomb. Então, essa medida aqui é em Coulomb. A medida da força de interação entre as partículas eletricamente carregadas é dada em Newton. Isso aqui são medidas. E a distância? A distância é a distância D, essa aí é representada pela letra D, entre as cargas, medida em metro. O K é a constante eletrostática do meio. Como eu falei, se vier K com índice 0, vai ser a constante eletrostática do vácuo, que varia de acordo com este. E a medida vai ser a união de todos, ó. Força, distância e as duas cargas, Q1 e Q2. Tá? Você tem que a força de interação entre as partículas eletricamente carregadas eu tenho aí em Newton. Então, vamos agora analisar aqui, ó, a equação. Aí você tem força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, eu tenho aqui a força elétrica. Vejam que elas estão na você tem aí numerador e denominador. Por isso que aparecem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Lembram que foi falado aqui, ó? Olha lá. Ó. Segundo esta lei, quanto maior a quantidade de cargas, maior será a força de atração. E, além disso, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: você tem força elétrica com a distância. Ela está dizendo que ela é uma grandeza inversamente proporcional. Agora, força com as duas cargas, elas são diretamente proporcionais. Vejam aí que sempre que eu falar sobre a lei de Coulomb,
Hoje nós não vamos fazer cálculo nenhum. É só você analisar principalmente a lei de Coulomb. Vejam aí que nós conversamos com ela, porque esta lei ela é aplicada no nosso cotidiano. Essa é a curiosidade para nós, porque ela é muito importante. Muitas das vezes nós pensamos, por que eu vou fazer o cálculo da lei de Coulomb se eu não aplico? Essa é a nossa aplicação do nosso cotidiano. Finalizo nossa aula de hoje e espero que vocês tenham gostado e até mais.